Capítulo: Canção de Josué de louvor. Então cantou Josué essa música, no dia que Deus tinha dado os amorreus na sua mão e dos filhos de Israel, e disse aos olhos de toda Israel: Tu tens feito coisas poderosas, ó Deus, tu tens realizado grandes feitos, quem é semelhante a ti? Os meus lábios cantarão ao teu Shuom, nome, meu Senhor, a minha fortaleza, meu alto retiro. Eu vou cantar uma nova canção para ti, com ação de Odaion, graças, eu vou cantar a ti, tu és a força da minha salvação. Todos os reis da terra te louvarão, os príncipes do mundo devem cantar a ti, os filhos de Israel se regozijarão na tua Shua, salvação. Eles devem cantar e louvar o teu poder. Em ti, ó Deus, que nós confiamos, diremos tu és nosso Senhor, porque foste nosso refúgio e torre forte contra os nossos inimigos. Para ti que nós choramos e não nos envergonhamos, nós confiamos em ti e fomos libertos. Quando nós clamamos a ti, tu ouves a nossa voz, tu livraste nossas almas da espada, tu fizeste mostrar a nós tua graça, tu nos deste a tua salvação, alegraste os nossos corações com tua força, tu saíste para a nossa salvação, com o teu braço, tu resgataste o teu povo, tu respondeste-nos do céu da tua sua santidade, tu nos salvaste de dezenas de milhares de pessoas. O sol e a lua pararam no céu, e tu colocaste tua ira contra os nossos opressores e colocaste teus juízos sobre eles. Todos os príncipes da terra se levantaram, os reis das nações se reuniram. Eles não foram levados em tua presença, no que desejavam em sua batalha. Te levantaste contra eles em tua ira, e derramaste tua ira sobre eles. Tu destruíste-os na tua ira, e cortaste-os do teu coração. Nações foram consumidas com a tua fúria, reinos caíram por causa da tua ira. Fizeste maravilhas no dia da tua ira, tu derramaste tua ira sobre eles, tua ira se apoderou deles, tu, por sua vez, colocaste a maldade deles sobre eles, e cortaste-os em sua maldade. Eles espalharam armadilhas, eles caíram nelas, na rede eles se esconderam, o seu pé foi capturado. Tua mão estava pronta para todos os teus inimigos, que disseram, por meio de sua espada que possuíram a terra, através de seu braço que moravam na cidade. Tu encheste seus rostos com vergonha, tu trouxeste os seus chifres para o chão, tu aterrorizaste-os na tua ira, e destruíste-os na tua ira. A terra tremeu e balançaste ao som da tua tempestade sobre eles. Tu não reateste as suas almas da morte, e trouxeste suas vidas para a sepultura. Tu perseguiste-os na tua tempestade, tu consumiste-os no teu turbilhão, tu transformaste suas chuvas em saraiva. Eles caíram em covas profundas e eles não puderam subir. Suas carcaças foram expulsas como lixo no meio das ruas. Eles foram consumidos e destruídos na tua ira. Salvaste o teu povo com o teu poder. Portanto, nosso coração se alegra em ti. Nossas almas se exaltam na tua salvação. Nossas línguas falam a respeito das tuas forças. Vamos cantar e louvar as tuas maravilhas, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos. Tu livraste-nos daqueles que se levantaram contra nós. Tu destruíste-os de diante de nós, e os colocaste sob os nossos pés. Assim todos os teus inimigos perecerão, ó Deus, e os ímpios serão como palha impulsionada pelo vento, e os teus amados serão como árvores plantadas junto às águas. Então Josué e todo Israel retornaram ao acampamento em Gilgal, depois de ter ferido os reis, de modo que não foi deixado nenhum resto deles. E os 5 reis fugiram sozinhos a pé da batalha, e se esconderam em uma caverna, e Josué procurou-os no campo de batalha, e não os encontrou. E foi depois contado a Josué, dizendo, os reis foram encontrados, e estão escondidos em uma caverna. E disse Josué, nomeiem os homens para ficarem na boca da caverna, para guardá-los, para que não fujam. E os filhos de Israel fizeram assim. E Josué chamou a todo Israel e disse aos oficiais da batalha, coloquem seus pés sobre os pescoços destes reis. E Josué disse, assim Deus fará a todos os vossos inimigos. E Josué ordenou que eles matassem os reis na caverna, e colocaram grandes pedras à boca da caverna. E Josué foi mais tarde com todas as pessoas que estavam com ele naquele dia para Maqueda, e feriu-os com o fio da espada. E ele destruiu totalmente todas as almas e todos os que pertenciam à cidade. E ele fez ao rei e às pessoas, o mesmo como tinha feito a Jericó. E ele foi a partir daí a Libna, e pelejou contra ela, e Deus os entregou em sua mão. Então Josué feriu-os ao fio da espada, e todas as almas da mesma forma. Ele fez a eles e ao seu rei, como tinha feito a Jericó. E a partir daí ele passou a Laquis para lutar contra ela. E Orão rei de Gaza foi ajudar os homens de Laquis. Porém Josué o feriu, ele e seu povo, até que não houvesse nenhum remanescente deles.
E Josué tomou Laquis e todo o povo dela, e ele fez a ela como ele tinha feito para Libna. E Josué foi de lá para Eglon, e ele tomou-a também, e feriu todas as pessoas ao fio da espada. E a partir daí ele passou a Hebron e lutou contra ela, e a tomou, e a destruiu-a totalmente. E ele voltou de lá com todo Israel e foi a Debir e pelejou contra ele e feriu ao fio da espada. E ele destruiu todas as almas, e não deixou ninguém, e fez ao rei da mesma forma como tinha feito a Jericó. E Josué feriu todos os reis dos amorreus, desde Cades-Barneazá, e tomou seu país de uma só vez, pois Deus havia lutado por Israel. E Josué com todo Israel chegaram ao arraial em Gilgal, quando naquela época Jabim, rei de Chazor, ouviu tudo que Josué fizera com os reis dos amorreus. E Jabim foi para Eubate, rei de Midian, e Labã, rei de Sinrom, a Epão, rei de Acsaf, e a todos os reis dos amorreus, dizendo: Vem depressa até nós e nos ajude, para que possamos ferir os filhos de Eusuru, Israel, antes que eles venham sobre nós e façam a nós como eles têm feito para os outros reis dos amorreus. E todos estes reis deram ouvidos às palavras de Jabim, rei de Chazor, e saíram com todos os seus soldados, 17 reis. E seu povo era numeroso como a areia na orla marítima, junto com cavalos e carros inumeráveis. E eles vieram e se acamparam junto às águas de Merom, e eles foram se reunir para lutar contra Israel. E Deus disse a Josué: Não os temas, pois amanhã a estas horas eu vou entregá-los todos mortos diante de ti. Tu tomarás seus cavalos e seus carros queimarás a fogo. E Josué, com todos os homens de guerra, vieram de repente sobre eles e os feriram, e eles caíram em suas mãos, pois Deus havia os entregado nas mãos dos filhos de Israel. Então os filhos de Israel seguiram todos esses reis com seus soldados, e os feriram até não haver sobrado ninguém deles, e lhes fez Josué como Deus tinha falado a ele. Então Josué naquele momento foi para Chazor e feriu com a espada e destruiu cada alma, e queimou-os com fogo. E de Chazor, Josué passou a Shiron e feriu-a e a destruiu totalmente. De lá, ele passou a Csaf, e ele fez a ela como ele tinha feito para Shiron. De lá, a Adulão, e feriu todas as pessoas nela. E ele fez a Adulão como ele tinha feito a Csaf e Shiron. E ele passou a partir deles para todas as cidades dos reis que ele havia ferido, e feriu todas as pessoas que ficaram nelas, e ele as destruiu totalmente. Somente os seus despojos e gados, os israelitas tomaram para si como presa, mas todos os seres humanos foram mortos, não deixaram uma alma viver. Como Deus tinha ordenado a Moisés, assim o fez Josué e todo Israel. Eles não falharam em qualquer coisa. Então Josué e todos os filhos de Israel feriram toda a terra de Canaã, como Deus tinha lhes ordenado, e feriram todos os seus reis, sendo 31 reis, e os filhos de Israel tomaram o país todo, além dos reinos de Sion e Og, que estão no outro lado do rio Jordão, dos quais Moisés feriu muitas cidades, e Moisés lhes deu aos Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés. E Josué feriu todos os reis que estavam além do Jordão a oeste, e deu as terras por herança às 9 tribos e à meia tribo de Israel. Durante 5 anos Josué continuou a guerra com estes reis, e deu suas cidades para os israelitas, e a terra tornou-se tranquila da batalha pelas cidades dos amorreus e os cananeus. Capítulo: A divisão da terra naquele tempo. No 5º ano após os filhos de Israel terem passado o Jordão, após descansarem da guerra com os cananeus, naquele tempo uma grande e grave batalha surgiu entre Edom e os filhos de Chitim, e os filhos de Chitim lutaram contra Edom, e Abianus, rei de Chitim, saiu no mesmo ano, ou seja, no ano 31º do seu reinado, com grande força e com ele os valentes dos filhos de Chitim, e ele foi para Seir, lutar contra os filhos de Esaú. E Hadade, o rei de Edom, ouviu falar de sua marcha, e saiu para encontrá-lo com muitas pessoas e grande força, e engajaram-se na batalha com eles no campo de Edom, e a mão de Chitim prevaleceu sobre os filhos de Esaú, e os filhos de Chitim feriram os filhos de Esaú, 22.000 homens, e todos os filhos de Esaú fugiram de diante deles, e os filhos de Chitim perseguiram e alcançaram Hadade, rei de Edom, que correram atrás dele e o pegaram vivo, e o trouxeram a Abianus, rei de Chitim. Abianus ordenou que fosse morto, e Hadade, rei de Edom, morreu no ano 48º do seu reinado. E os filhos de Chitim continuaram sua perseguição a Edom, e os feriram com um grande abate, e Edom ficou sujeito aos filhos de Chitim, e os filhos de Chitim governaram sobre Edom, e Edom ficou sob a mão dos filhos de Chitim, e se tornaram um reino a partir daquele dia. E a partir desse momento eles não puderam mais levantar, e seu reino tornou-se um com os filhos de Chitim. E Abianus colocou oficiais em Edom, e todos os filhos de Edom tornaram-se sujeitados e tributados a Abianus, e Abianus voltou para sua terra.
Chitim. E quando ele voltou, ele renovou seu governo e construiu para si um espaçoso palácio fortificado para uma residência real, e reinou de forma segura sobre os filhos de Chitim e sobre Edom. Naqueles dias, depois dos filhos de Israel tinha afugentado todos os cananeus e os amorreus, Josué já estava velho e avançado em anos. E Deus disse a Josué: estás velho, avançado em vida, e uma grande parte da terra falta a ser possuída. Agora, pois, divide esta terra por heranças 9 tribos e a meia tribo de Manassés. E Josué se levantou e fez como Deus tinha falado com ele. E ele dividiu toda a terra para as tribos de Israel como uma herança de acordo com as suas divisões. Mas a tribo de Levi não deu herança. As ofertas de Deus são a sua herança, como Deus tinha falado a eles pela mão de Moisés. E Josué deu o monte Hebrom a Calebe, filho de Efuné, uma porção acima de seus irmãos, como Deus tinha dito por Moisés. Portanto Hebrom ficou como herança para Calebe e seus filhos até hoje. E Josué dividiu toda a terra por lotes para toda Israel por herança, como o Senhor tinha lhe ordenado. E os filhos de Israel deram aos levitas cidades a partir de sua própria herança, e arrabaldes para seu gado, e propriedades, como Deus tinha ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, e repartiram a terra por sorteios, se grande ou pequeno. E eles foram para herdar a terra de acordo com os seus limites. E os filhos de Israel deram a Josué, filho de Nun, uma herança entre eles. Pela palavra de Deus eles deram-lhe a cidade que ele exigiu, em Timnat-Serache, região montanhosa de Efraim. E ele construiu a cidade e habitou nela. Estas são as heranças que o Lazer, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos em porções para os filhos de Israel por lotes em Shilo, diante de Deus, à porta da tenda, tabernáculo, e cessaram a divisão da terra. E o Senhor deu a terra aos israelitas, e eles a possuíram como Deus tinha falado com eles, e como Deus tinha jurado a seus antepassados. E Deus deu para os israelitas descanso de todos os seus inimigos ao redor deles, e nenhum homem se levantou contra eles, e Deus lhes entregou todos os seus inimigos em suas mãos, e nada falhou das coisas boas que Deus tinha falado aos filhos de Israel. Sim, Deus realizou cada coisa. E Josué chamou a todos os filhos de Israel e os abençoou, e ordenou-os a servir a Deus. E ele depois os despediu, e foram cada um para sua cidade, e cada um a sua herança. E os filhos de Israel serviram a Deus todos os dias de Josué, e Deus deu-lhes repouso de todos em torno deles, e eles habitaram nas suas cidades de forma segura. E aconteceu que naqueles dias que Abianus, rei de Chitim, morreu no 38º ano de seu reinado, que é o 7º ano de seu reinado sobre Edom, e o sepultaram no seu lugar que ele havia construído para si mesmo, e Latinus reinou em seu lugar 50 anos, e durante o seu reinado, ele trouxe um exército. E ele foi e lutou contra os habitantes de Britânia e Quernania, os filhos de Ulisa, filho de Yavã, Grécia, e ele prevaleceu sobre eles e os fez tributados. Ele, então, ouviu dizer que Edom havia se revoltado de debaixo da mão de Chitim, e Latinus foi para eles e os feriu e os sujeitou, e colocou-os sob a mão dos filhos de Chitim. E Edom se tornou um reino com os filhos de Chitim todos os dias, e por muitos anos, não havia rei em Edom, e seu governo foi com os filhos de Chitim e seu rei. E foi no ano 26º após os filhos de Israel terem passado o Jordão, que é o 66º ano após os filhos de Israel partirem de Egito, que Josué ficou velho, avançado em anos, sendo 108 anos de idade naqueles dias. E Josué chamou a toda Israel, aos seus anciãos, seus juízes e oficiais, depois que Deus tinha dado a todos os israelitas o resto de todos os seus inimigos em redor. E Josué disse aos anciãos de Israel, e aos seus juízes: eis que eu estou velho, avançado em anos, e que vocês já viram o que Deus tem feito para todas as nações que afastaram-se diante de vós, pois foi Deus que tem lutado por vocês. Agora, pois, esforcem-se, e mantenham-se a fazer todas as palavras da lei de Moisés, não se desviem para a direita ou para a esquerda, e não se misturem com as nações que são deixadas na terra, nem fareis menção dos nomes de seus ídolos e falsos criadores, mas vocês devem abrir caminho a El ou seu Lim, como vocês têm feito até hoje. E Josué muito exortou os filhos de Israel para servir a Deus todos os seus dias. E toda Israel disse: nós serviremos a Deus, nosso Senhor, todos os nossos dias, nós e nossos filhos, e os filhos de nossos filhos, e nossa descendência para sempre. E Josué fez uma aliança com o povo, naquele dia, e despediu os filhos de Israel, e foram cada um para sua herança e para sua cidade. E foi naqueles dias, quando os filhos de Israel estavam habitando em segurança nas suas cidades, que eles enterraram os caixões das tribos de seus antepassados,
que tinham trazido de Egito, cada homem na herança de seus filhos. Os 12 filhos de Jacó enterraram os filhos de Israel, cada homem na posse de seus filhos. E estes são os nomes das cidades onde eles enterraram os 12 filhos de Jacó, os quais os filhos de Israel tinham trazido de Egito. E sepultaram Ruben e Gad e Ardaine, em Romia, que Moisés tinha dado aos seus filhos. E Simeão e Levi foram enterrados na cidade de Malda, que ele tinha dado aos filhos de Simeão. E o subúrbio da cidade foi para os filhos de Levi. E Judá foi enterrado na cidade de Beniamim oposta a Beit-Leque em casa do povo Belém. E os ossos de Issacar e Zebulon foram enterrados em Sidom, na parte que caiu para seus filhos. E Dan foi sepultado na cidade de seus filhos em Estaú. E Naftali e Aser eles sepultaram em Kadesh Naftali, cada um no seu lugar que ele tinha dado a seus filhos. E os ossos de José foram enterrados em Shechem, Siquém, na parte do campo que Jacó comprou de Amor, e que se foi para José por herança. E sepultaram Beniamim em Sualei, Jerusalém, oposto ao Jebuseu, o que foi dado aos filhos de Beniamim. Os filhos de Israel enterraram seus pais cada homem na cidade de seus filhos. E, no final de 2 anos, Josué, filho de Num, morreu, com 110 anos de idade, e o tempo que Josué julgou a Israel foi 28 anos, e Israel serviu a Deus todos os dias da sua vida. E os outros assuntos de Josué e suas batalhas e suas reprovações com a qual ele reprovou Israel, e tudo que ele lhes havia ordenado, e os nomes das cidades que os filhos de Israel possuíram em seus dias, eis que estão escritos no livro das palavras de Josué para os filhos de Israel, e no livro das guerras de Deus, que Moisés e Josué e os filhos de Israel escreveram. E os filhos de Israel enterraram Josué na fronteira da sua herança, em Timnat-Serache, que foi dada a ele no monte Efraim. E o Lazer, filho de Arão, morreu naqueles dias, e o sepultaram em uma colina que pertence a Finéas, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Capítulo: O tempo dos juízes. Naquele tempo, após a morte de Josué, os filhos dos cananeus estavam ainda na terra, e os israelitas resolveram expulsá-los. E os filhos de Israel perguntaram a Deus, dizendo: quem deve ir primeiro de nós aos cananeus para pelejar contra eles? E Deus disse: Judá subirá. E os filhos de Judá disseram a Simeão: subi conosco ao nosso lote, e vamos lutar contra os cananeus, e nós também vamos subir com vocês, em seu lote. Então os filhos de Simeão partiram com os filhos de Judá, e os filhos de Judá subiram e lutaram contra os cananeus. Assim Deus entregou os cananeus nas mãos dos filhos de Judá, e feriram-nos em Bezeque, 10.000 homens. E eles lutaram com Adoni-Bezeque, em Bezeque, e ele fugiu de diante deles. E eles perseguiram-no, e pegaram-no, e eles se apoderaram dele e cortaram-lhe os polegares e os dedos grandes dos pés. E disse Adoni-Bezeque: 3 príncipes e 10 reis com os polegares e dedos grandes dos pés cortados, comiam sobras debaixo da minha mesa, como eu fiz, assim o Senhor requereu de mim. E eles o trouxeram a Sholem e ele morreu lá. E os filhos de Simeão foram com os filhos de Judá, e feriram aos cananeus ao fio da espada. E Deus estava com os filhos de Judá, e eles tomaram a montanha. E os filhos de José subiram para Boaiú, Betel, o mesmo é a luz, e Deus estava com eles. E os filhos de José espiaram Boaiú, Betel, e os vigias viram um homem saindo da cidade, e agarrando-o lhe disseram: mostra-nos agora a entrada da cidade e vamos mostrar bondade a ti. E que o homem mostrou-lhes a entrada da cidade. E os filhos de José vieram e feriram a cidade com o fio da espada. E o homem com sua família foram mandados embora. E eles foram para os hititas, e ele edificou uma cidade, e ele chamou seu nome Luz, pois que todos os israelitas habitaram nas suas cidades, e os filhos de Israel habitaram nas suas cidades. E os filhos de Israel serviram a Deus todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que tinham aumentado os seus dias depois de Josué, e viam a grande obra de Deus, que ele realizou para Israel. E os anciãos julgaram a Israel após a morte de Josué de 17 anos. E todos os anciãos também lutaram nas batalhas de Israel contra os cananeus. E Deus expulsou os cananeus de diante dos filhos de Israel, a fim de colocar os israelitas em sua terra. E ele cumpriu todas as palavras que ele tinha falado com Abraão, a Isaque e Jacó, e do juramento que ele havia jurado, para dar a eles e a seus filhos a terra dos cananeus. E Deus deu aos filhos de Israel toda a terra de Canaã, como ele havia jurado a seus antepassados, e Deus lhes deu repouso daqueles ao seu redor, e os filhos de Israel habitaram nas suas cidades de forma segura. Bendito seja Deus para sempre. Anão, amém, e anão, amém. Fortaleçam-se a vós mesmos, e que os corações de todos vocês que confiam em Deus seja de boa coragem. Nota:
Lembramos que as incoerências relativas aos anos passados por Israel no Egito em relação ao número de anos aqui descrito, poderá ter a ver com a diferença de traduções do conceito hebraico de ano relativamente à tradução atual do livro de Êxodo. Para melhor compreensão, recomenda-se a investigação sobre o significado de ano no hebraico ao longo da história. https://sites.google.com/site/midorp/